Olá, meu nome é Douglas Gergoletti Alfieri, eu sou advogado, sou presidente da Comissão de Direito Digital de Londrina, no Paraná, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre como que faz para calcular prazo. Teoricamente é um negócio muito simples, mas que muita gente ainda tem dificuldade. Então hoje eu vou explicar para vocês como que a gente faz para contar prazo sem ter nenhuma dificuldade daqui para frente. Na hora de contar o prazo, o primeiro ponto que a gente tem que lembrar é o que diz no Código de Processo Civil, que a gente elimina o dia da publicação e conta o último dia, certo? Então, o que é esse dia da publicação, né? Quando uma intimação é publicada no Diário Oficial, ela é publicada num determinado dia e lá nessa publicação tem escrito a data da publicação. A data da disponibilização é o dia que sai no Diário Oficial. Então, não necessariamente a data de disponibilização é a mesma data da data de publicação. Mas você, advogado, precisa se preocupar com uma única data. A data da publicação. Então, não importa se o dia da disponibilização foi no mesmo dia da publicação, um dia antes, 2 dias, uma semana ou às vezes 20 dias antes, como é o caso de publicações que são disponibilizadas antes do recesso forense. O que importa é a data da publicação. E aí, por exemplo, se a data da publicação foi, digamos, ontem, o primeiro dia é hoje. Então, pegamos um exemplo no calendário em que a publicação, que a intimação foi publicada no Diário Oficial no dia 5 de fevereiro, uma quarta-feira. O primeiro dia é dia 6 de fevereiro, então nós contaremos apenas os dias úteis até o tanto de dias do prazo. Então, digamos que seriam 15 dias de prazo, nós contaríamos então publicado na quarta-feira, quinta-feira 1, sexta-feira 2, sábado e domingo não são dias úteis, segunda-feira 3 e assim por diante até chegarmos a 15 dias. E assim é com qualquer publicação, certo? Isso tanto nas varas cíveis, na Justiça Comum, na Justiça Federal, nos juizados. Só pode ser um pouco diferente nos casos da Justiça Criminal, que possuem prazos específicos. Mas a forma de início da contagem do prazo é exatamente a mesma. Isso vale para qualquer forma de cálculo de prazo. Então, a data da publicação a gente elimina, começa a contar no primeiro dia útil seguinte. No caso do criminal, muitas vezes os prazos podem ser em dias corridos, então conta-se o próximo dia. Na Justiça do Trabalho, também conta-se apenas dias úteis. Mas a regra é sempre a mesma do início e do final do prazo. Elimina-se o primeiro dia, conta-se o último dia. Certo? Muitas pessoas têm dificuldade na hora de receber publicação de olhar qual data que se inicia. Como eu disse anteriormente, não se preocupem com a data mais antiga, que em geral é a data de disponibilização. Contem sempre pela data mais recente, que é a data de publicação. Quando você utiliza algum sistema de tribunal em que as intimações são publicadas no próprio sistema do tribunal, você não recebe nenhum recorte, não é publicado no diário, nessas situações o próprio sistema vai te indicar qual é o início e o término do prazo. E ainda que ele não o faça, ou às vezes que ele faça incorretamente, a forma de cálculo do prazo é a mesma de quando é publicado no diário. Se a intimação saiu no dia X, digamos novamente dia 5, nós começaremos a contar o prazo no dia seguinte, no dia útil seguinte. Então vamos dizer que o juiz publicou um despacho no dia 5. Eu vou começar a contar o meu prazo, seja ele de 5, 10, 15 dias, no dia 6. Então o despacho saiu no dia 5, o prazo é no dia 6. Mas e se o sistema me dá 10 dias de prazo para a leitura da intimação? Ok. Nesses casos, o primeiro dia do prazo é o primeiro dia útil subsequente à data que você leu a sua intimação. Se você tem 10 dias e a leitura for automática, vamos começar a contar
no primeiro dia útil subsequente à sua leitura. Então, você tem, a partir do 11º dia da publicação da intimação, você começa a contar o seu prazo. Vamos dizer que foi no dia 5, esses 10 dias eles são corridos, certo? Então, se o despacho foi no dia 5, você tem 10 dias para ler sua intimação. Então, vamos contar 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Se o dia 16 for dia útil, seu prazo começa ali. Se o dia 16 for um sábado ou um domingo, o seu prazo começa na segunda-feira. Se o dia 16 for sexta, também começa na segunda-feira. Então, aí que vai começar a contar seu prazo, digamos, de 5 dias. Então, se o primeiro dia é na segunda-feira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta é o último dia do seu prazo de 5 dias, certo? E assim sucessivamente para os casos de sistemas em que a intimação é feita pelo próprio sistema. Na verdade, depois que nós começamos a entender essa forma de calcular o prazo, de eliminar o primeiro dia e contar o último dia, passa a se tornar muito fácil, né? De todo modo, é interessante que a gente saiba que existem diversas ferramentas hoje disponíveis para os advogados que auxiliam na contagem de prazos, mas elas não te dão nenhuma garantia. É sempre bom você fazer a sua própria conta. Então você faz um cálculo com alguma calculadora de prazos e depois você verifica. Até porque a gente tem que lembrar que feriado não é dia útil. E feriado não é só o feriado nacional. Às vezes na sua comarca existe algum feriado em que não há expediente forense e esse dia ele não vai ser contado para fins de cálculo de prazo. Então, é sempre bom você verificar na sua comarca, fazer uma segunda conta do prazo, mas essas calculadoras servem para facilitar o seu dia a dia nos prazos mais comuns do seu trabalho. Se você ainda tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários, nós podemos responder a sua pergunta. Se você gostou do vídeo, entendeu como que calcula prazo, curte o nosso vídeo, compartilha e segue a gente no canal. Muito obrigado!